Olá a todos, meu nome é Elisa Teixeira Mendes, eu sou médica da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas da Unicamp, sou infectologista e vou narrar essa aula em nome do grupo de trabalho responsável pela capacitação dos profissionais da saúde no enfrentamento da pandemia e gostaria de agradecer a atenção de vocês. Começando então por dar um panorama geral da pandemia de Covid-19 no mundo, uma doença que começou em Wuhan, na China, em dezembro de 2019 e desde então tem tido esse crescimento exponencial, tendo sido caracterizada como pandemia. Sendo que hoje a gente tem no Brasil mais de 9.000 casos e aproximadamente 300 mortes confirmadas pela doença. O vírus chama SARS-CoV-2 e a doença chama Covid-19. SARS-CoV-2 é um coronavírus. Esse tipo de vírus causa infecções respiratórias em humanos e animais. Na grande maioria das vezes, infecções leves e moderadas, em camelos, gado, gatos e morcegos. Em 2002 e em 2012, a gente teve duas epidemias importantes, que foi SARS e MERS, com coronavírus que tiveram uma amplitude tanto de letalidade como de transmissibilidade importantes nesses momentos, mas que não chegaram perto a essa magnitude de casos que a gente está tendo hoje. Os principais sintomas, sinais e sintomas clínicos da COVID é febre, sendo que nas casuísticas a porcentagem de incidência de febre muda bastante, mas é importante a gente saber que o paciente pode não ter febre e em vários estudos de casos a gente tem uma incidência de febre de apenas 50%, sendo que metade então vem afebril. Tosse em 67%, fadiga, dispneia, cefaleia, náusea, sendo que a coriza, diferente das outras síndromes gripais, ela não é comum nessa doença. Então, parece que as vias respiratórias altas, elas são menos atingidas do que a gente está acostumado com influenza e outros vírus respiratórios. A definição de caso hoje está relacionada a uma situação de transmissão comunitária no Brasil. Então, a gente acabou com todas aquelas definições relacionadas a viagens e hoje a gente define caso suspeito como paciente com síndrome gripal. Então, o paciente deve ter febre referida ou aferida, mais tosse ou dor de garganta, ou dificuldade respiratória, ou cefaleia, mialgia ou artralgia. Os critérios de internação após a definição de casos suspeitos estão relacionados à dificuldade respiratória. Então, saturação menor que 95% em ar ambiente, sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória, hipotensão, PA sistólica menor que 90 ou PA diastólica menor que 60 e piora nas condições clínicas de base, diabetes, doenças cardíacas, renais, imunossupressão, respiratórias e
em gestantes de alto risco. Quais são os principais fatores de mau prognóstico? São idade acima de 60 anos, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e dos marcadores laboratoriais de mau prognóstico estão DHL, PCR, ALT, AST, linfopenia e aumento de dedímero, principalmente. Os pacientes terão indicação de UTI, né, de cuidado intensivo, quando tiverem choque, sinais de choque, então PAS menor que 90 ou PAM menor que 65, ou uma queda de PA maior do que 40 milímetros de mercúrio, lactato maior do que o valor de referência, sinais clínicos de insuficiência respiratória, uma relação PO2-FiO2 menor que 300 ou necessidade de oxigênio para saturação maior que 90. Além disso, paciente com rebaixamento do nível de consciência ou outras disfunções, como creatinina maior que 2 ou diurese baixa, bilirrubina maior que 2, plaquetopenia menor que 100 ou coagulopatia. Esta doença, ela tem uma característica de ter uma piora tardia em relação às outras síndromes respiratórias agudas graves que a gente conhece. Então, a piora ocorre a partir do 7º dia do início dos sintomas, mas pode acontecer até no 15º dia do início de sintoma, a necessidade de O2 suplementar, a ocorrência de taquipneia, de desconforto respiratório, SARA e UTI. E isso também acontece em relação às alterações radiológicas. Então, o vidro fosco é a alteração mais comum em todos os momentos de infecção, mas também é a mais precoce. Então, até mesmo antes dos sintomas ou nos primeiros dias de sintoma, a maioria dos pacientes tem apenas vidro fosco na tomografia, né? Sendo que conforme anda o tempo da doença, com mais de uma semana a 15 dias, você começa a ter associado infiltrado misto e reticular e a consolidação, né? Sendo que nas fases mais tardias da doença, a consolidação nos que sobrevivem já tem um certo grau de resolução. Demonstrando então a principal alteração tomográfica da doença, a gente tem nessa tomografia à esquerda, essa primeira imagem à esquerda, uma opacidade em vidro fosco bilateral, campo médio e inferior, sendo que essas imagens à direita a gente já vê focos de opacidade esparsos e periféricos, né? São padrões diferentes que podem ocorrer. Essa imagem de raio-x mostra o infiltrado intersticial inicial, que evolui com um padrão mais de consolidação, sendo que na tomografia a gente vê uma opacidade
importante na primeira tomo, com consolidação bilateral, que evolui com melhora na fase de convalescência da doença. Essa sequência mostra no 5º dia de sintoma sinais infiltrados de vidro fosco muito discretos, periféricos, que depois de 10 dias já evoluíram para o infiltrado reticular e consolidação com espessamento pleural e depois até derrame pleural e piora da consolidação. Então, espessamento pleural também é um sinal que pode acontecer, pode ser visto na imagem, na tomografia desses pacientes. Essas imagens mostram diferentes aspectos de opacidade tomográficos da doença, sendo a imagem A mostra uma opacidade em vidro fosco discreta, a imagem B já tem uma opacidade reticular, a C, consolidação, mais importante, e a D, as flechas mostram espessamento pleural e um pouco de derrame. Então, quem que tem indicação de usar a EPI? As pessoas que devem usar o equipamento de proteção individual são profissionais de saúde que prestam assistência direta ao paciente ou que fazem triagem de casos suspeitos com um contato menor do que 2 metros. Recomenda-se que o mínimo de pessoas entre no quarto do paciente suspeito ou confirmado, inclusive que as visitas sejam suspensas ou evitadas ao mínimo de pessoas possível, por exemplo, no caso da pediatria. Lembrar de utilizar a precaução padrão para todos os pacientes, né? Então, as precauções padrão assumem que todas as pessoas estão potencialmente transmitindo a infecção. Então, não esquecer que, independente do paciente ter sintoma ou não, ter um diagnóstico infeccioso ou não, a precaução padrão ela deve ser utilizada. A primeira coisa e mais básica e essencial é a higienização de mãos. Eu acho que isso já está muito claro e batido, mas eu acho importante falar que a água e sabão e a solução alcoólica têm uma efetividade muito semelhante, ambas são eficazes para limpar a mão do vírus, porém elas devem ser utilizados numa quantidade adequada para que você consiga fazer a técnica correta de higienização de mãos. Então, a técnica correta, para você fazer a técnica correta, é necessário que todas as faces da mão sejam cobertas pelo produto, seja o sabão, seja o álcool. Então, tanto as palmas, quanto o dorso, quanto entre os dedos, ponta dos dedos e dedão, que são locais que têm alto contato e normalmente são negligenciados no momento da higienização das mãos na correria, rápido e sem a técnica adequada. Então, isso é muito importante, porque a partir das mãos é que a gente vai contaminar o ambiente após expor um paciente suspeito ou confirmado. A colocação de EPI tem uma sequência, então a primeira coisa é a higienização de mãos, a segunda é a colocação do gorro, sendo que depois do gorro a gente vai colocar a máscara. A máscara vai ser ou a máscara cirúrgica ou a N95 ou a PFF2, que é a mesma coisa, dependendo de qual é o procedimento ou o tipo de cuidado que você vai dar ao paciente, né? Se é com geração de aerossol ou sem geração de aerossol. Eu vou explicar em quais situações que a gente vai utilizar essa precaução máxima.
Depois da máscara, eu vou colocar o óculos, no caso das situações sem geração de aerossol, e o protetor facial quando eu tiver com a máscara N95 PFF2. Após colocar a máscara ou o óculos, eu vou colocar o avental, que deve ser um avental de manga longa, e depois as luvas, que devem ter punho longo para cobrir todo o avental. A retirada, ela ocorre em 2 tempos, sendo a primeira parte dentro do quarto. Então, primeiro eu tiro o mais contaminado, que são as luvas, com cuidado para não cair, para não espirrar secreção da luva. Então, eu tento tirar ela com cuidado e desprezar no lixo. Depois, imediatamente higienizar minhas mãos e retirar também o avental com cuidado, tentando encostar o mínimo possível na parte externa, tanto da luva quanto do avental. Depois eu vou higienizar de novo as mãos e sair do quarto. Como eu saí do quarto, peguei na maçaneta um local contaminado, eu vou higienizar as mãos de novo assim que eu sair do quarto. Bom, fora do quarto, após higienizar minhas mãos, eu vou tirar ou o óculos ou o protetor facial e colocar na bandeja para desinfecção, lembrando que esses dois itens, eles não são descartáveis, a gente vai desinfectar eles e depois tem um vídeo no link que eu deixei nos próximos slides para ensinar como fazer isso. Higienizar minhas mãos, retirar minha máscara com cuidado, sem colocar a mão na face anterior, né? Tentar pegar sempre nas laterais que estão menos contaminadas, lembrando que a máscara cirúrgica vai para o lixo e a N95 vai ser acondicionada num envelope de papel. Porque teoricamente ela não está contaminada, pois foi usada junto com protetor facial. Em situação de corte ou cuidado sequencial, então, naquela situação que você vai cuidar de um paciente e logo depois vai avaliar o outro, você precisa apenas retirar a luva e o avental, higienizar as mãos e colocar a luva e avental novamente antes de atender o próximo paciente. Então, você não precisa mexer, né, ou trocar a paramentação da cabeça, digamos assim. Você pode continuar com o mesmo gorro, com o mesmo protetor facial e com a mesma máscara. Então, nos atendimentos sequenciais ou quando você tem a coorte, ou seja, um salão de UTI sem divisória com os pacientes contaminados, você só vai trocar o avental e a luva entre os pacientes com a higienização de mãos. Tudo isso que eu falei da sequência de colocação e retirada tem esse link aqui que tem os 3 vídeos explicativos no YouTube, que foi um vídeo feito pela Educação Continuada aqui do HC da Unicamp junto com a CCIH. São bem didáticos e fáceis de entender, até para ver, ter essa coisa mais visual, que é importante. E quando que a gente vai usar a máscara N95 protetor facial, né? Em quais procedimentos? Então, são nos procedimentos com risco de geração de aerossol. Os procedimentos são intubação traqueal e extubação, coleta de material respiratório, aspiração aberta das vias aéreas, fisioterapia, broncoscopia e endoscopia, troca de cânula de traqueostomia, necrópsia, ventilação não invasiva de alto fluxo, nebulização e reanimação cardiopulmonar. Lembrar que não é necessário que o quarto
que seja realizado esse procedimento com geração de aerossol tenha pressão negativa. Isso não é uma recomendação nem da OMS, nem do Ministério da Saúde, tá? Bom, as unidades críticas, né, que são as UTIs, os pacientes ficarão em precaução de aerossol dentro dos quartos ou em corte, porque são pacientes que necessitam de cuidado intensivo, né? Então, eles normalmente esses cuidados estão relacionados a procedimentos que geram aerossol. Então, são pacientes que estão entubados, que vão ter que ser aspirados, que vão receber fisioterapia ou que tem alguma coleta de material relacionado. Então, todos esses pacientes, independente de qual procedimento que vai ser realizado, vão ficar em precaução de aerossol. É importante lembrar que os materiais são de uso exclusivo, então estetoscópio, esfigmo e termômetros não podem ser compartilhados de um paciente para o outro, e a limpeza e a desinfecção do ambiente, elas seguem as mesmas regras definidas pela CCIH, né? E lembrar que ela deve ser feita a limpeza concorrente das superfícies 3 vezes ao dia e com desinfetante quaternário de amônia e biguanida. E como que eu vou investigar esse paciente? Então, idealmente, eu vou coletar uma secreção do trato respiratório superior, sendo a primeira opção o aspirado de nasofaringe, ou chama também lavado nasal, sendo a segunda opção o suave. Se o paciente estiver entubado, a primeira opção seria um aspirado traqueal, ou seja, uma secreção traqueal, e a segunda opção é um aspirado de nasofaringe. A secreção respiratória baixa tem maior sensibilidade do que o suave, então é por isso que a gente está preconizando essas duas opções antes da coleta do suave. Se não for possível fazer nenhuma das duas, pode ser feito o suave sem nenhum problema. Lembrando que a coleta de exames de sangue, elas seguem a mesma rotina, né, do HC Unicamp, e não tem nenhuma modificação. Bom, então como a gente coleta o aspirado de nasofaringe? Temos que inserir uma sonda traqueal 6 ou 8 até a coana, injetar 2 ml de soro e aspirar imediatamente, colocando num tubo Falcon e encaminhando para o laboratório em banho de gelo. O suave combinado, ele é feito em 3 tempos, então introduzir até encontrar na primeira narina até encontrar a resistência que é a coana, girar a 180 graus, remover, colocar um tubo Falcon e fazer isso a mesma coisa com a outra narina e depois na orofaringe. A notificação deve ser feita na ficha de Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG, que é a mesma ficha já utilizada para os casos de influenza grave ou suspeita de influenza grave. O pedido de exame específico para a COVID-19 deve ser realizado diretamente do sistema GHUSE, o resultado também sai na mesma plataforma, e o pedido de influenza deve ser preenchido, pois será enviado também uma alíquota para o Instituto Adolfo Lutz. Bom, e quanto tempo o paciente vai ficar em precaução aqui no hospital?
Bom, os pacientes com RT-PCR positivos, a princípio, ficarão em precaução até a alta hospitalar, sendo que os pacientes negativos, os casos serão discutidos individualmente quanto características clínicas e radiológicas relacionadas à COVID. Então, num paciente que tenha um quadro gripal típico com imagens in vidro fosco sugestivas de COVID-19, a gente não vai suspender o isolamento intra-hospitalar após o RT-PCR negativo, porque a gente sabe que existem falsos negativos, principalmente nos exames iniciais. Os pacientes que vão ter alta precisam ter uma série de orientações. Foi realizado esse panfleto, realizando as principais orientações para o paciente, sendo que uma das principais é ficar atento para sinais e sintomas de desconforto respiratório, cansaço, para retorno ao sistema de saúde, aqui ou em outro lugar. A próxima aula será de manejo do paciente internado na enfermaria. Eu gostaria de agradecer a atenção em nome do grupo de trabalho responsável pelo curso de reciclagem do protocolo de manejo de pacientes com Covid-19. Obrigada.